A vida é uma corrida, está no ar. Emílio Santana. Aqui de frente para o Alexandre Rampinelli, tocando uma bela melódia. Enquanto Raul você Seixas. se esforça para ser um sujeito normal. Raul Seixas. Toca Raul! E a música, você sabe qual é o nome? Isso é Maluco Beleza. Maluco Beleza. Você sabe que eu ouço pouco Raul Seixas. Eu, quando morava em São Paulo, eu tenho um amigo lá que ele ouvia muito Raul Seixas, muito. Ele gostava muito de Raul Seixas. E eu aprendi a ouvir Raul Seixas com ele. Mas confesso que eu não ouço muito, não. Eu também nunca tive um amigo que escutasse Raul Seixas para me apresentar isso. Conhecer Raul Seixas do rádio, aquelas músicas que o pessoal puxa um pedacinho no violão, na rodinha de violão, mas não fez parte da minha formação. Depois, assim como Beatles. Depois, quando eu comecei a estudar música para formar minha banda, estudar repertório, que a gente foi trazendo as influências, e aí trouxeram influências de Raul Seixas, e aí eu fui estudar Raul Seixas, escutar Raul Seixas e descobri muita coisa muito bacana do Raul Seixas. Uhum. Raul Seixas que teve nos Estados Unidos para gravar um disco na época da alta da RCA Victor, que era a gravadora dele. Uhum. Tipo, coisa de primeiríssimo nível, com músicos de primeiríssimo nível dos estúdios americanos, cara. E você falou do Beatles. O Beatles é uma outra banda que eu não tenho tanta cultura de Beatles. Uhum. Né? Meu irmão mais novo, ele gosta bastante, ouve bastante, e eu passei a ouvir pouca coisa por causa dele. Porque eu falei, pô, ele gosta tanto de ouvir também. Sim. E aí eu conheci pouco do Beatles. Pois é. Com esse som... Só lembrando, uma singela homenagem ao Ivan Conte. Ivan Conte, baterista da banda Azimuth, o famoso Mamão. Exato, que tocou, inclusive, com Raul Seixas. Faleceu ontem. Faleceu na segunda-feira, dia 17 de 74 anos? 75, eu acho. 76 anos. 76 anos. Trabalhando, produzindo. Sim. Extremamente ativo. Extremamente querido no mundo musical. Sem dúvida. Descanse em paz. Uma singela homenagem Mamão. ao Mamão. Bom, com o tema Maluco Beleza, aí sim, vamos falar de corrida, que também tem as suas maluquices. Sem dúvida. Tá certo? E o esporte tem as suas maluquices. Vamos abrir aqui o espaço para o projeto Caminho da Sabedoria. Uau! Vamos falar de Caminho da Sabedoria. Que nós iremos capitanear nos próximos 60 dias. Se Deus quiser. Tá? Quer falar do Caminho da Sabedoria? Caminho da Sabedoria é um caminho aqui no Espírito Santo, na região noroeste do estado ali. Acho que ali é noroeste, sim, na região de Ibiraçu. É um trajeto de 108 quilômetros que passa por 19 igrejas, se eu não me engano. Parte do... Como é que é o nome ali do budismo ali Mosteiro? Do mosteiro. Parte do mosteiro Zen Budista? Isso, do mosteiro Zen Budista. Ali é o quilômetro zero, ali é o marco zero. Certo. Sai dali e faz um circuito mesmo por 19 igrejas católicas e aí chega de volta. Chega em Ibiraçu, no Santuário de Nossa Senhora da Saúde. Isso. Padroeira da Diocese de Colatina. São 108 quilômetros, com aproximadamente 2.500 de altimetria.
E aí a gente está com essa ideia maluca de fazer esse trajeto. E aí, para fazer esse trajeto... A ideia primeiramente veio de um projeto de ciclismo do Alexandre. Foi uma ideia. E para dar suporte a esse projeto, nós estamos criando uma atmosfera em torno desse desafio. Então, vai ter corredores de trail run que vão se juntar aos ciclistas e outros ciclistas que também vão acompanhar o Alexandre. Os ciclistas fazendo 108 quilômetros, os corredores fazendo 60 quilômetros. Mas não que isso seja desprezível. Pelo contrário, os 60 quilômetros vai ser onde tem o pico de altimetria. Só o filé mignon. Só a nata da parada. E aí experimentarmos a vibração desse caminho aí, que ele possa repercutir na nossa vida esportiva. Tem um belo desafio, é um desafio pessoal, não concorre a nada, não tem prêmio. E aí eu tive a ideia, falei, poxa, troquei com o Emílio falou, cara, tô dentro. Na verdade ele queria ir semana passada, de relance, assim. E aí eu mandei mensagem para ele assim, falando assim, mas você vai fazer já? É tudo plano. São só 108 quilômetros. Aí eu já tinha visto algumas informações, aí eu fui lá e peguei a altimetria e mandei para ele. Mandei para ele com 2.400 e cacetada de altimetria. E falei assim, isso da terça, que era o dia que a gente estava conversando, para o sábado, que é o dia que ele queria ir fazer. Só falei assim, vai ser lindo. É plano. 2.500 de altimetria é plano. É doce, é mel. É doce. Cara. Enfim, aí a ideia é prepararmos para execução disso aí. E como a gente já fez episódios de preparação, como se preparar para uma prova, como se preparar para a temporada, essa coisa, a gente vai fazer a preparação e vamos reportando as nossas preparações. Então o Emílio está juntando uma galera na verdade uma galera não, está juntando mais um para a corrida, não é isso? E uma galera de ciclismo. Estou juntando. Mais um para correr 60 km com você. E a gente precisa falar que quando a gente vai fazer um desafio assim, desse que você vislumbrou aí na cabeça, a gente precisa criar uma atmosfera em torno dela, em torno desse desafio, que englobe a preparação motivacional, a preparação emocional, a preparação física, algumas características que a gente vai precisar no percurso. E eu estou entrando com esse know-how para evitar que, por exemplo, sábado passado, o Alexandre fosse para esse caminho aí e ainda queria voltar para fazer a Romaria da Penha. Estava muito otimista. Alguém tem que levar um pouco de luz e sabedoria. De pessimismo. De sabedoria. Para balancear, né? E aí, a primeira coisa que a gente precisa fazer para criar a primeira coisa que eu precisei fazer para criar essa atmosfera foi me envolver. Por isso que vai ter alguém correndo. Porque, como amigo e como treinador, para ajudar de alguma maneira, eu preciso me envolver. Porque se eu não me envolver, minha ajuda não vai ser ajuda, vai ser um chute na canela. Sabe, um chute na canela. Você pede para alguém, me ajuda nisso aqui, a pessoa vai lá e dá um chute na sua canela, que não contribui muito no contexto. Então, o meu envolvimento
vai permitir que eu te ajude, e agora nos ajude, de uma maneira mais eficiente. Lembrando que eu não sou iniciante no ciclismo, eu tenho já uma bagagem e eu tenho 2 meses para me preparar. São 108 quilômetros, você já fez isso várias vezes? Já. Mas não com essa ideia, talvez sim com essa ideia lá no Chile, na Patagônia, quando eu pedalei lá. Mas aqui um pouco diferente, uma atmosfera diferente, vão ter pessoas diferentes. Uma inclinação diferente. Vai ter outras pessoas em condições físicas diferentes. Então, talvez eu tenha que apertar um pouco o ritmo ou diminuir um pouco o ritmo. Mas, assim, a ideia é que haja uma preparação para que o sofrimento aconteça, que vai acontecer, são 108 com 2,500. Não adianta fugir do sofrimento. Não adianta. Mas que esse sofrimento seja uma coisa passageira, seja uma coisa que você já esteja pronto para isso. Um sofrimento que não te mate. Interfere na consecução do desafio. Exato, né? Exato. Então, que todos nós vamos sofrer, a gente sabe. E quem é esportista sabe que é um sofrimento que você chega a um determinado ponto, você se pergunta o que está fazendo ali, o que está acontecendo, chega no final, você fala que nunca mais vai fazer, 10 minutos depois você toma um banho, para e fala, quando que vai ser o próximo? Então, eu quero estar pronto fisicamente, aí quando eu conversei com você, eu falei, me ajuda a me preparar para esse desafio, para os 108 quilômetros, e aí a gente vai se preparar. Aí ele falou, vou correr 60 quilômetros desse trajeto. E hoje ele me mandou a parte que ele vai correr, é a parte mais dura do trajeto. Se a gente olhar o perfil altimétrico, ele tem... É igual uma cobra que comeu um elefante. Já viu esse desenho, não tem? Sim. Então tem um rabinho, sim. Aí tem o elefante dentro da cobra no meio e depois tem o pescocinho. Exato. Eu vou correr o elefante. O elefante, exatamente. Exatamente. E então é um caminho de fé, é um caminho que muitas pessoas saem do Brasil inteiro para executar a pé. E esse trajeto é feito em 3, 4, 5 dias. Depende muito da ideia da pessoa que vai executar, da intenção da pessoa que vai executar. Então tem gente que acampa, tem gente que vem para peregrinar mesmo ali, né? Fazer uma viagem interior grande. Como outros caminhos de peregrinação, sim, tem uma infraestrutura no caminho de casas, de pousadas, casas que estão à beira do caminho, que eventualmente recebem, dão apoio. Tem todo é aquele mecanismo do caminho. O grande exemplo é São Tiago de Compostela, né? Só não tem informação se tem chancelas no caminho, ou, por exemplo, nas igrejas, que são os checkpoints. Não tem. Não tem. Mas essas igrejas, elas têm um mínimo de suporte, por exemplo, com água, banheiro que você pode usar. Sim. Tá? Assim, precisa marcar para ir lá? Não. É uma estrada, está aberta para todo mundo, as igrejas, dependendo do horário, vão estar abertas ou fechadas, mas enfim, a ideia é fazer um caminho refletindo, pensando, é um caminho da sabedoria mesmo, e levar isso no conceito do trajeto. Não é simplesmente um desafio, vou lá fazer sem refletir nada, chegar do mesmo jeito que sair. Não é essa a ideia. E aí a gente está nesse pé. E é por isso também que é nesse intuito também que as pessoas que a gente vai convidar, sim. Elas têm de alguma maneira uma relação, uma ligação com essa busca, com essa autorreflexão, conseguirão fazer o caminho não apenas da maneira física, mas da maneira como que a gente vai chamar? Espiritual também. Espiritual, né? Transcendental, da reflexão da própria vida, e vão aproveitar interior. Isso nessas suas buscas que a gente conhece que terão. Então, o desafio está aí, a gente tem
Uma data? Podemos falar que tem uma data? A gente tem uma data no começo de julho. Junho, não? Julho. Julho, julho, é verdade. E nós não vamos falar agora a data, porque senão já vai ter gente acampada no caminho lá esperando a gente, né? Mas é começo de julho. Começo de julho, e a gente quer se preparar nesse caminho. Já começamos o caminho Sim. discernindo. Sim, estudando. Quando a gente mudou data, quando a gente implementou elementos, a gente já está discernindo na sabedoria desse caminho. Sim. E é uma coisa que a gente vai exercitar, né? E eu já vou adiantar aqui qual é o exercício do caminho. Primeiro você se entulha de informações, de dados, e depois você começa a descartar. Sim, então, o que vale e o que não vale. Na verdade, o caminho é um caminho de descartes e só ficar o que é essencial. E a gente vai aprender com isso, porque você nós largamos com um monte de certezas, a maioria delas desfeitas nessa trajetória. Tá? Que sejam certezas sobre potencial, sobre experiência prévia, sobre condição física, sobre condição emocional, e a gente vai experimentar nesse caminho e testar essas certezas. Uma outra coisa é que a gente... eu não tenho calendário esse ano, mas o Emílio tem. Então, o Emílio vai ter que se reestruturar de acordo... Porque, pensa, você treinar para uma prova de 21 quilômetros, 27, 35, é um tipo de treinamento, é um tipo de alimentação, de preparação, parará. Você fazer uma corrida de 60 quilômetros é uma outra preparação. E aí, isso pode quebrar o calendário dele, das provas que ele tem pensado em fazer. Então, vai ter que ter um rearranjo de calendário, de treinamento por parte do Emílio. E aí a gente vai conversando sobre isso. Então, a nossa data inicial é uma coisa interessante que a gente acha que vai dar tudo certo. Vai rolar, e não vai prejudicar o resto do ano. As minhas expectativas para esse ano agora, e nesse período de pré-prova, então eu tenho duas situações que são o que acontece daqui até julho, que já estava marcado, que são uma prova no final de maio, 21 km em Arraial do Cabo, da WTR, e uma prova no meio de junho, que é 21 km no Mestre Álvaro, no Campeonato Sul-Americano de Skyrunning. Legal, cara. Então, eu só preciso me encaixar com isso para a data do desafio, mas em concorrência, ao mesmo tempo, eu estou preparando para fazer 50 km em Paraty, no TMB Brasil, em setembro, 23 e 24 de setembro. Então, tudo isso vai sendo peça de construção para esse caminho que vai acontecer lá, tá certo? Então, a gente tem que estar sempre maleável para ajustes. E aí, então eu estou entendendo que esse desafio, esse nosso desafio do Caminho de Sabedoria, ele não vai interferir negativamente, pelo contrário, ele vai servir, o treino que você está fazendo para essas provas que você está falando, vão servir para o Caminho de Sabedoria, e o que você vai fazer para o Caminho de Sabedoria vai agregar nos seus treinos. Possivelmente. Talvez o único tempero que tem aí é essa prova porque eu tenho duas provas com características bem diferentes. Apesar de 21, 25 quilômetros? 21, as duas são de 21. Porque uma é de beach run, corrida de montanha,
e a outra é uma prova de skyrunning. Então são Entendi. características bem diferentes. Essa prova do skyrunning, ela pode deixar resquícios aí pré-desafio. Tá. Que essa talvez seja a grande coisa a equalizar nessa caminhada. Mas vai dar tudo certo. Olha Claro. só, o que a gente tá fazendo aqui agora é o que a maioria das pessoas que se propõem a um desafio faz. Então, chutam uma data, falam, ó, tal data para ter um objetivo, né, para ter um prazo e se organizar, e começa a levantar as possibilidades e o que, né, precisa ser feito. Então, a gente está gravando aqui, está mostrando na prática o que é feito para se executar um desafio. É um desafio gigantesco, 500 quilômetros pedalando? Não, não é. Mas é um desafio Mas relevante. É um desafio relevante. É um desafio relevante. Sim. O caminho da sabedoria é... É uma corrida de 100, 130 quilômetros a pé? Não, mas é um caminho extremamente relevante na corrida. Tanto na corrida quanto no ciclismo, né? E aí a gente tá discutindo, tá vendo as possibilidades, as coisas que num primeiro momento são muito risco, e coisas que num primeiro momento são de pouco risco. Então, a gente está abrindo o calendário, está traçando semana a semana. Então, o meu treino de corrida e ciclismo, o de ciclismo deve ter um ajuste para poder me divertir lá melhor. Nada, bobo. Eu só quero me divertir melhor lá, tá? E o de corrida, eu também estou com outro desafio, que aí é... Verdade, aí a gente vai entrar, isso eu queria falar, porque aí você vai também precisar equalizar seus desafios de corrida e de ciclismo para que um não desmonte o outro. Um complemente o outro. Exatamente, que não desmonte, porque também é uma realidade, a gente está falando de realidades, em que a gente começa a trocar, pular de desafio em desafio, sem concretizar os desafios já estão prepostos. É verdade. Já viu isso acontecer? Eu vejo muito isso acontecer. Tem um desafio ali. Aí apareceu um desafio mais glamuroso. Não, tem um outro desafio ali. Esquece esse desafio aqui, vamos com tudo. Aí aparece outro. Ou seja, às vezes você fica trocando desafio para não enfrentar desafio nenhum. Uhum. O que eu botei data início de junho foi o meu... Foi o desafio dos 23 quilômetros. O desafio do pedágio. O desafio do pedágio. E aí, olha que interessante. Aí nós estamos preparando para um desafio de ciclismo e preparando para um desafio de corrida. E aí eu tive que lançar... Hoje eu tive que fazer uma intervenção, não sei se ele percebeu, mas hoje eu fiz uma intervenção que foi, sim, muito cirúrgica. Uhum. Você sabe qual foi essa intervenção? Não faço ideia. Não faz ideia. Se citar, eu vou entender. Aí eu perguntei, porque o Alexandre está saindo de férias, quinta-feira. Ele falou, exato. Quinta-feira, dia... eu saio 21. 21. Não. Que dia é hoje? Dia 19, né? 20. Dia 20 você sai de férias. 21. Vai viajar dia 21. Isso. E retorna dia 30. Dia 29, eu retorno. 29. Né? E aí eu perguntei assim, a pergunta que o treinador precisa saber para medir o comprometimento da data que marcou 4 dias depois da volta das férias. Uhum. Você vai correr nas férias? O que eu respondi? Vou correr nas férias. Vou correr nas férias. Então, olha aí uma... Eu só não vou conseguir pedalar. Não, mas tudo bem, mas vai correr. Olha aí as coisas que começam a acontecer quando você se compromete. Na verdade, você não está se comprometendo com o caminho, com o pedágio. Você está se comprometendo com você. Uhum. Né? Quando você estipulou um desafio, você não estava pensando
no pedágio, nem na sabedoria, nem que você quer ver a igreja X ou Y ou Z do caminho. Mas você estava fazendo um compromisso com você. Então, no momento que tem umas férias programadas, que vão acontecer, que você vai viajar com sua família, vai estar longe de casa, e entra o questionamento, você vai manter o projeto mesmo durante as férias? E o cara fala, vou manter o projeto, aí você tem certeza que nós estamos num caminho sábio para a consecução do projeto. Estou falando isso para enaltecer a vontade agora do Alexandre, que a gente não sabe. Depois quando ele voltar, a gente vai gravar falando como que foi a condução das coisas nas férias. Né? Mas estamos na preposição ainda. Mas não é para exaltar essa intenção, mas é para colocar na coisa do nosso dia a dia, em que as intervenientes externas ofuscam os nossos projetos, né? E todo dia acontece uma coisa que pode tirar você da sua intenção. É um projeto de férias, é um filho que fica doente. É o que eu ia te falar. É uma reunião de trabalho, é um pepino que rola no trabalho, é alguém que está com problema te pede ajuda. É alguém que te chama assim, não, vai ter uma prova aqui, no meio do... Você já tem uma festa. Ó, você já tem 2 compromissos, se alguém te chama para um terceiro, aí... São algumas coisas que você vai precisar dizer não, são algumas coisas que você vai precisar dizer sim. Que não, aí não é não nem sim para você, é para uma interveniente externa. Isso acontece todo dia. Você está falando de situações. A minha filha ficou doente 4, 5 dias e eu não deixei de correr esses dias. Teve um dia que eu virei noite trabalhando com ela doente. E aí, no sábado eu não consegui correr, mas no domingo tava firme. Então, assim... E no dia do aniversário, no dia do aniversário. Então, sabe, é por mim, não tem... Não tá achando que é fácil? Não é. Não é fácio. Pro cara que vai, não é fácil, cara. Ele teve que... Hoje eu acordei atrasado, eu te falei, eu mandei o áudio lá depois. Não fiz os 45 minutos que normalmente eu faço, mas eu fiz 35, sei lá quanto. São 10 minutos só. Pô, mas 10 minutos é importante para mim naquele momento. Mas mais do que os 10 minutos que eu não fiz, foram 35 que eu fiz. Isso. Com a... E eu acho com que aquela hoje faca, teve recorde, não com teve? aquela faca na garganta, porque é uma bosta você correr com o tempo... extrapolado. Com o tempo apertado, Sim, com hora sim. para sair, hora Sim. para chegar, não dá para parar para fazer xixi, não dá para... às vezes o cadáver desamassa e não pode parar. E eu poderia ter usado isso hoje como subterfúgio, como algum pretexto, alguma coisa para não ter que correr. Mas é uma coisa que o Emílio tem falado comigo desde o início, desde a primeira semana que eu estou correndo. Cada vez mais vai ser mais difícil você parar de correr. Cada vez mais vai ser mais difícil você parar de fazer atividade física. Você não vai aguentar. Você vai ter que continuar, porque vai te motivar, vai te levar a isso. Vai fazer parte do que você vai se comprometer. E você vai entrar em compromissos que são... que são importantes, né? Eu posso falar o que eu faço hoje na minha agenda? Hoje eu me programo qualquer reunião, qualquer coisa, depois da minha corrida. Então, tem uma reunião 8h30 da manhã. Cara, se sou eu que vou marcar, eu não marco 8h30. Por causa da minha corrida. Veio do meu chefe. Aí não tem jeito, chefe é chefe. Mas aí o que eu faço? Saio um pouco mais cedo, chego e faço de casa, né? Para não atropelar Sim. as coisas. Para poder fazer o compromisso de manhã. Eu tava conversando com a Dani outro dia e ela reuniu com as amigas e ela fala assim, mas você treina todo dia, você sempre tem tempo, como é que você faz? Você tem agenda?
Tem, ó, quando chega lá no horário, 7 horas, Daniele, 8 horas, Daniele, e pronto. Ah, que o presidente... Na agenda tá ocupada. Cara, mas se a gente não faz por nós, quem é que vai fazer? Ninguém faz. Vai cair um anjo do céu e vai falar assim, afasta todos os demônios do caminho que agora o belezão vai treinar. Não, cara. Quem tem que matar o dragão, quem tem que ser o São Jorge da história é cada um de nós. E olha só, eu corri hoje pensando nas 2 últimas leituras do Evangelho, da sua liturgia. Da liturgia dos 2 últimos dias aí. E eu corri, cara, foi a cabeça extremamente limpa e sem intervenções, apesar de estar em cima da hora, mas consegui evoluir. Porque antes eu saía de casa e a cabeça ainda estava... E até desligar, hoje não, hoje eu já consigo sair já com a cabeça muito desligada, já, sacou? Eu consigo já estou conseguindo, tipo assim, agora é meu momento. Quando eu aperto, quando eu dou um nó no tênis, tô falando sério. Desliga. Desligo. O nó no tênis, cara, é a chave que vira, que fala assim, daqui pra frente... Só daqui a 45, 50 minutos que eu vou ser eu de novo. Ou que eu não vou ser eu, né? Ou que eu vou deixar de ser eu. E tem sido uma recompensa muito, muito grande. Muito grande. Em relação à concentração, em relação à respiração, aquele negócio de respiração que dava as sensações ruins, de teto preto, aquela coisa toda. Cara, hoje... Corri com você no final de semana, não senti, força, sinto cansaço, obviamente. Mas não cara, esquece até de comer a mariola. É mesmo, cara. Eu deixei de comer a mariola. Eu não ia tomar água, você que falou toma água. Eu falei, tá bom, vou tomar lá bem bom. Bom, então... Desafios lançados. Agora, a gente... Já estamos começando a preparação. Independente se você vai estar de férias, no sábado, na sexta-feira, feriado, eu já estou levando uma turma para região de Roda d'Água, para testar lá um percurso. Quando você voltar, a gente vai lá. Legal, eu não conheço Roda d'Água. Pois é, tá perdendo. Eu imagino. E aí eu vou começar a botar o esquema das pessoas que vão, de quem pode ajudar, fazer um apoio. Eu posso correr ou você está pensando em eu ir de bicicleta? Não, o esquema que eu vou fazer, já até falei com um dos postulantes aí, que é o Simar, que a gente vai ter uma volta, um laço aí, de 10 quilômetros, depois a gente vai ter um laço de 20 quilômetros. Então, correr o laço de 10 e depois fazer de bicicleta o outro laço de 20. Fazer um duatlon. Fazer um duatlon. Ok. E aí a gente vai testar coisas que são importantes, que é parada para o lanche, ter lá uma caixa com gelo, com Coca-Cola, isotônico, água, fruta, coisa doce, coisa salgada, para que a gente vá se servindo. Sabe o que é legal? Percebam que tudo isso precisa ser planejado e treinado. A hora que você vai parar para comer precisa ser treinada. Uma coisa legal que você traz para mim é a sua experiência de organizador de prova, de direção de prova. Você traz isso legal. E também de atleta de longa distância. De longa distância. Então você sabe o que funciona, o que não funciona, o que é bom, o que não é. E isso é legal. Para mim está sendo muito rico, um aprendizado fantástico com tudo isso. Ter contato com pessoas com esse nível de experiência. O Simar é um cara que é de mountain bike, é um cara que sabe tudo mais um pouco. Lenda. O cara é um monstro. É lenda. Como várias lendas a gente tem aqui em Vila Velha, mas sim, Simar é... Uma outra pessoa que eu admiro muito, que está com a gente correndo, e eu tenho o prazer de pedalar
é o Naleco, o Nalei, E na lei vai da Toca dos vai Calango. pedalar o desafio. Ele me dá muito apoio, muita força em relação à bicicleta, oficina, dica, bike fit. O Naleco é um cara sensacional. O Naleco e o sócio dele, o E que é isso? Miqueias, tá? Então, são pessoas que a gente aprende muito só de olhar. Tá? Então, botar esses caras juntos, para mim, é um aprendizado absurdo. E aí, então... E são caras, qual é o importante quando a gente vai fazer agora essa cena aí, né? E tem o Miguel que vai correr comigo. O Miguel também está treinando, vai correr o Mestre Álvaro e vai correr Paraty 100 km. O TMB Brasil Paraty, ele vai correr 100 km. São 50. Cara, eu acho que ele vai fazer, não sei se vai fazer 20 ou se vai fazer 30, mas é nessa pegada aí. O Mestre Álvaro é bem pegado. O que a gente está montando é uma cena onde a gente se suporte naquilo que porventura venha faltar para a gente no percurso, né? Que é a camaradagem, que são pessoas que se conhecem, que conhecem detalhes do outro, ou que têm sensibilidade para perceber na hora que está acontecendo. A hora que fala, a hora que cala, essas coisas. E no ambiente que a gente vai preparar de treino, isso vai fazer uma coesão que vai ser super importante lá no dia, porque lá no dia do desafio, nós não vamos ficar de mão dada. Não. Cada um vai estar no seu caminho, mas sabendo que tem um outro que está compartilhando aquilo com pessoas que passaram por uma preparação em conjunto. Isso dá esse espírito de equipe, mesmo que não esteja desempenhando a ação junto, não é uma dupla, você não vai ter uma dupla de pedal, você vai pedalar, se você estiver mais lento, o outro da frente vai na frente, essa a coisa do desafio, mas você está dividindo o que você preparou. Então esses caras que, embora não estejam do seu lado o desafio inteiro, eles estão contribuindo com você desde a preparação. E você vai ter na cabeça que tem pessoas junto a você. Isso. Pessoas confiáveis, pessoas que você conhece. Então aquele sentimento vai estar com você durante o desafio, embora a presença física da pessoa não esteja ali 100% do tempo, tem uma contribuição de cada um ali no processo. Falo para todos, cara, é uma experiência muito boa. Quem tiver a oportunidade de fazer um desafio, independente de distância, de tempo, de local, faça o desafio. Você aprende muito sobre você. É uma viagem muito grande. Eu estava conversando hoje com alguns da minha equipe e eu estava falando isso. Se conheça, cara. Se conheça. Estava conversando com alguns jovens, não se conhecem. Falei, assuma essa jornada da sua vida para você. Toma as rédeas da sua vida para você. Não fica para onde o vento me levar eu vou. Não faça isso com tua vida, cara. Você tem 25, 23, 22 anos uma vez só. Então esse tipo de desafio é uma viagem muito legal, muito boa de se fazer. E aí a gente tá junto para executar isso aí. É isso. Tô animado com esse desafio. Eu tô muito Acho animado. que vai ser... Cara, vai ser uma experiência extremamente relevante. Eu acredito muito. E a gente não vamos fazer reconhecimento, vamos chegar lá, plotar os pontos lá do Marco 0, do Marco 30, e do Marco 90 e do final, e vamos desempenhar. Tamo aí, vamos fazer. Temos pessoas que estão nos apoiando.
Vão ter outras pessoas que vão se juntar a nós. Sim. Para que lá no dia... Aí. 1º de julho. 1º de julho. 1º de julho. Então tá. 1º de julho. Isso é um sábado ou um domingo? É um sábado. É um sábado. Aí a gente vai no 1º de julho. É um sábado. E vai chorar e a mãe não vai ver. Exato. No dia 1º ou no dia 8, você escolhe. Acho que no dia 8 é melhor, sabe por quê? Porque aí faz 15 dias lá da prova do Beleza. do mestre Álvaro. Dia 8. 8 de julho. 8 de julho. Neném vai chorar, mamãe não vai estar lá para escutar. Exatamente. É isso. É. Vamos falando sobre, reuniões sobre e vamos gravando sobre. Nós vamos botar dificuldades também no processo, que é fazer um grupo de WhatsApp para fuder geral. Meu O Deus. WhatsApp só serve para te desanimar, Cara, por isso você tem que ser guerreiro. Faz um grupo de WhatsApp e fala, amanhã tem treino. Primeira semana tá todo mundo animado. Bom monte dia. De figurinha. Bom dia o caralho. Vídeo. E depois aí passa o primeiro treino que o pessoal vê que não é aquela facilidade, que tá ruim. Aí na segunda semana já não responde tanto. O grupo vai morrer. Uma coisa que a gente pode anotar para conversar aqui é hoje tem uma perspectiva aí de, marketing com gestão de pessoas e os conhecimentos que se misturam, que é o conceito de tribo. A gente podia botar que percebe-se ou espera-se que o conceito de tribo aumente a retenção. Entendeu? O envolvimento. E é um bom assunto para a gente discutir. Eu aprendi, Aprendeu, né? há muitos anos atrás que tribo a gente busca lá com 12, até 15 anos, 16 no mar. Isso é cintura. Mas tem conceitos modernos aí de mercadológico, né? Voltado para a gestão de pessoas. Sim. Nesse aspecto, sim. Que a gente pode discutir. Vou anotar ali no papel. Pra gente não esquecer. E aí, malucos belezas, a gente vai tocando esse projeto, você vai ficando sabendo aqui. Claro que se você não tiver uma topada que arranque a unha do seu dedão... E aí não adianta que não vai ter desafio. Essa topada acontece, sabe com quem? Com quem recebe a notificação do Spotify e não vai lá conferir o episódio. Que está devendo. Então, para você que recebe lá a notificação na tela do celular, seja ela do Spotify ou do YouTube, para quem assinou o canal, e rola pro lado assim, não vai lá conferir, depois eu vejo, aí ó. Já é. Topada do dedão, aquela que pega de baixo para cima na unha. Que dobra para trás. Isso! Aí já roxo na hora. Ele já chora 2 lágrimas de sangue em cada cutícula ali do, né? Já aconteceu com você, né? É claro. Então, pessoal, acorda! Não perde os episódios e não deixa de mandar o seu e-mail pro querofalar@vidaemacorrida.com.br. Se você não gravou, volta um pouquinho e dá o replay. É isso aí. Vai no nosso site também. Um abraço.